Pode sim. Porque tem alguns que não vão poder assistir, depois a gente grava, é só uma grava, é só uma captura tela. de tela. Viu? Tá bom. Também. Tá Tá bom. certo. Tá certo. Então, É Luciana, o seguinte. desde Desde 2000, em 2017, em 2017, um grupo fez esse caminho. Em Em 2019, 2019, nós fizemos o caminho de Compostela. e desde que nós fizemos o caminho de Compostela, eu e minha esposa e um amigo, Humberto, que é também diretor da associação, nós pensamos lá na Bahia tem um potencial para a gente reativar um caminho que já existiu há muito tempo. E aí, começamos aqui em 2021 a conversar tanto na Secretaria de Turismo com o Xangai, como também na Diocese, para ver a opinião lá do arcebispo e coisa e tal, e ficou nisso. Em 2022, depois que nós fizemos o caminho da fé, lá em São Paulo, nós retornamos e aí conhecemos um companheiro que fez esse caminho em 2017, que é o Abelardo Nascimento. Ele é agrônomo, tem uma empresa aí chamada DNA Agrícola. E nós conversando, eu falei, Abelardo, a gente precisa conhecer esse caminho. Então nós pensávamos inicialmente o caminho beirando aqui a estrada asfaltada, né? Fazer uma trilha junto à estrada asfaltada. E ele falou, não, Cantar, nós temos um caminho que vai pelo meio da Caatinga e a maioria da estrada é a estrada de terra. Tem pouco movimento de carro, muito pouco, é uma estrada que já existe. Então nós fomos conhecer em junho de 2022, fomos conhecer esse caminho que dá 420 quilômetros daqui até lá. Passando aqui por entrando no Pradoso, passando por Batipé, Serra do José Francisco, Maestinga, depois vai para Presidente Jânio Quadros, Guajeru, Rio de Antônio, Ibiaçucê, e sai lá em Caetité, e aí sai fora, na maioria das vezes, sai fora da estrada, passa pela zona rural, desses municípios, estradas vicinais. E depois que fizemos isso, nós apresentamos essa ideia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá o Albênio, o Marcos, e eles falaram assim, qual é a ideia de você? Nós estamos precisando de todo o apoio possível, porque nós só temos a ideia. Vocês só façam igual a outros lugares, nós também fomos orientados pelo rapaz lá de Inconfidente, chamado Léo, ele falou, tem que fundar uma associação para ser gestora desse caminho. Então, em agosto do ano passado, nós fundamos a Associação dos Amigos do Caminho do Bom Jesus. E de lá para cá, nós temos conversado tanto na Secretaria de Turismo como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Temos conversado mais informalmente e online com algumas das prefeituras do caminho. E estamos aí implementando. Já pedimos registro inicial do caminho na Rede Nacional de Trilhas do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, ICMBio. Estamos aí buscando parcerias para sinalizarmos o caminho. Embora já tenha mais de 100 quilômetros dele preliminarmente sinalizados. Não é como deve ser, mas já tem uma certa orientação. Essa semana mesmo nós colocamos uns totens de Maistinga até Rio do Antônio, cerca de 90 quilômetros. De 5 em 5 quilômetros tem um marco do caminho. Então, em linhas gerais é isso. E nós estamos buscando todas as parcerias possíveis. Já escrevemos esse projeto em alguns editais, mas até hoje não teve êxito. Aí conhecemos o Taione numa reunião no Banco do Nordeste e conversamos com ele nos encaminhou lá na UESB, nós falamos lá com a reitora, a Cláudia, se não me engano, que é reitora de extensão lá da UESB, e ele pôde estudar o projeto. E ele, essa semana passada, falou sobre você.
Então nós estamos aí agora precisamos de toda a ajuda possível, porque nós temos a ideia e a vontade que está sendo desenvolvida conforme as circunstâncias permitem. Né? E gostaríamos de ouvir de você o que é que você poderia nos orientar, falar sobre esse processo. Entendeu? Então vamos lá. Vocês falaram que então já deram entrada para formalizar o caminho, não é isso? No Ministério do Meio Ambiente. E vocês chegaram a olhar alguma coisa no Ministério do Turismo, se é necessário algum tipo de registro? É uma ação conjunta, a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade é uma ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e ICMBio. Nós até já conversamos no CMBio com o Hugo, que é um dos técnicos lá do CMBio, o Pablo também. E essa semana eu conversei com a Mônica, que anteriormente, na gestão anterior, estava cuidando dessa parte, mas agora é um outro grupo. E ela ficou de nos mandar o contato desse grupo e ainda está lá em estudo. Não tem como nós temos entrada, parece que em outubro ou novembro do ano passado, depois que a gente já tinha alguma coisa pronta, estatuto e coisa e tal, aí terminou o mandato lá da gestão e passou para outra, e só agora que estão regularizando essas carteiras lá. Então ela me falou que ia passar o contato do pessoal que estava incumbido disso, mas não saiu nada ainda oficial, né? Porque esse registro preliminar eles dão um ano para a gente sinalizar parte ou o caminho, depois de sinalizado, eles dão um registro principal ou definitivo, né? Para fazer parte da Rede Nacional de Trilhas. Sim. Porque, assim, independente da oficialização do caminho, é possível começar a trabalhar para fazer a alteração, né? Agora, claro que a gente vai precisar aí de algumas questões importantes. Por exemplo, verificar esse caminho, por onde ele passa, qual a estrutura que a gente tem de apoio a quem vai para o caminho, né? Estrutura de hospedagem, de alimentação, porque eu estou entendendo que a gente vai fazer esse caminho a pé, mas a pessoa não vai conseguir fazer isso tudo no dia, né? Então, ela vai precisar ter esses momentos aí de parada. Então, a gente precisa ver a questão dessa estrutura, né, do caminho. Quem a gente tem, de quanto em quantos quilômetros a gente teria essa estrutura, esse apoio. E aí eu falo de aproveitar o que já tem mesmo no caminho, até pensando que eu nunca fiz um caminho longo assim, né? Uma trilha tão longa assim. Mas eu estou imaginando aí que, no caso, quem faz esse tipo de peregrinação, ela já tem o costume de andar muito tempo, né? Até alcançar um lugar onde ela vai fazer a pausa dela, né? No caso aí, para dormir, alguma coisa assim, né? Então, a gente precisa ver o que a gente tem de estrutura para essa pessoa que está ali, no caso, e de quantos quilômetros a gente tem esse apoio, né, para a pessoa dormir. Eu vi aqui no projeto, até que vocês tinham colocado algo de aproveitar o pessoal que são moradores, não é isso? Isso. Mas vocês já conversaram com essas pessoas? Alguns casos, sim. Para você ter uma ideia melhor do contexto, no dia 14 desse mês saiu um grupo daqui, 4 pessoas, uma no carro de apoio e 3 andando, e foram daqui até lá. Eles gastaram 16 dias andando. E em todos esse trajeto, eles conseguiram hospedagem. Antes eles foram, pediram contato
contato do pessoal, tinha alguns que eram familiares deles que moravam aí, mas nós já fizemos contato com algumas pessoas. Por exemplo, Por exemplo, no Braga, que é daqui a 26 quilômetros, é para lá um pouco da Gameleira, que é lá onde Elomar tem a Fundação Casa dos Carneiros, tem uma senhora lá que se comprometeu a hospedar, era só ter o contato, a gente teve esse contato. E em Batipé nós temos o Renan, que também falou que quando tivesse, era só falar com eles que eles dariam fariam lá uma maneira de acolher essas pessoas. Em Serra do Zé Moço, que é 15 quilômetros lá de Batipé, também tem um senhor lá que é neto, ele falou, aqui a gente dá um jeito. Mas é assim, eu falei, mas esse jeito aí tem que ser um jeito profissional, mais profissional. A pessoa vai pagar tanto para dormir como para se alimentar e tudo mais. Sim. Depois disso aí, em Vista Nova, que é um outro povoado de Belo Campo, aí a gente não tem, mas tem um parente lá do do Abelar, que é o vice-presidente da associação, que pode se fazer o contato. Aí a gente já vai ter em Maitinga. Em Maitinga a gente já tem um contato lá do pessoal que acolhe lá na associação que eles têm, e tem uma senhora lá que faz alimentação, Dona Alice. Nas cidades não tem muito problema, que tem pousadas e hotéis, tanto em Maitinga como em Guajeru, em Presidente Janiquado, Guajeru, Rio de Antônio, Biaçucê, Caetité. Mas tem uns pontos que a gente ainda não teve contato, porque a gente tem que ir pessoalmente para conversar. A gente já conversou por telefone, que eu estava explicando mais ou menos. Mesmo as prefeituras, elas não têm noção exata do que é esse caminho. A gente já conversou, já teve até uma reunião lá com a Secretaria de Desenvolvimento, com algumas prefeituras, a gente pergunta quando é que o pessoal vai sair daí. A gente fala, não é assim que funciona, isso vai ser uma coisa constante. Pode ter um dia ter um, em outra semana ter 10, de repente um mês não tem nenhum, mas no outro mês já tem 5, 6 pessoas. E vamos conversar. A gente precisa divulgar e a gente precisa ter o apoio necessário. Porque hoje, se alguém falar assim, eu quero fazer o caminho, a gente falou, você tem que ter um apoio, você tem que contratar um carro para lhe acompanhar, porque tem lugares que dão 40 quilômetros de um para outro e que não tem a infraestrutura, não tem pessoas ainda contactadas para isso. Então tem que ter carro. Então nós estamos assim, nós temos até uma relação de algumas hotéis e algumas pousadas que nós fizemos contato. Mas isso precisaria ser uma coisa assim, bem pessoal, ir lá conversar, explicar o projeto, dar treinamento a esse pessoal. Porque o peregrino caminhante é diferente do turista, né? Ele tem um propósito, conhecimento de religiosidade, conhecimento de cultura, de lazer, de esporte, alguma coisa assim. Então, nós ainda não temos isso assim estruturado. Tem alguns contatos feitos, né? Por exemplo, aqui no Pradoso, que é daqui 15 quilômetros, nós não conseguimos assim, um contato ainda efetivo com ninguém. Embora a gente tenha alguns telefones de alguém lá que já falou também que acolhe as pessoas. Porque a gente precisaria de cada 15, 20 quilômetros um apoio desse. E tem pessoas que andam 30, 35 quilômetros, tem pessoas que andam só 10, 15, viu? Porque aí, assim, o primeiro passo é fazer o georreferenciamento, né? Que aí, no caso, é onde entra a UESB, para a gente ver exatamente qual é o percurso, por onde a gente vai passar, para ir a partir daí a gente conseguir realmente catalogar esses contatos, essas pessoas que poderiam ser esse apoio, né, seja de hospedagem, seja de alimentação, ou seja até mesmo um apoio de acompanhamento, porque tem a questão, você falou aí
que tem um distanciamento, às vezes, aí de 40 quilômetros, que é necessário um carro de apoio. Então, a gente precisa pensar em que momento a gente vai precisar realmente ter esse carro disponível. Será que vai ser sempre necessário? Ou a gente tem algum outro recurso, né? Quem a gente contata nesse local para servir esse carro de apoio? Porque a gente vai precisar saber quando é que essa pessoa chega lá, né? Quando é que a pessoa vai passar por aquele trecho? Então, a gente vai ter que ter, tem que ter esse controle aí. E aí, a gente precisa da pessoa de referência no ponto que antecede esse período de caminhada aí mais longo. Então, fazer esse cadastramento, né, catalogar essas pessoas, isso é um passo que eu diria assim, que eu acho que seria o inicial mesmo, para a gente ter uma noção de quem a gente pode contar a cada quantos quilômetros, para a gente poder fazer esse desenho mesmo, de, olha, eu tenho um apoio a cada 15 quilômetros, em tais lugares assim, e aí, feita essa catalogação, a gente, aí sim, pensar em que forma a gente iria treinar, como é que a gente pode oferecer, porque aí realmente é necessário, né, um preparo, e aí é importante, talvez, o envolvimento das prefeituras, primeiro, para a questão da sinalização. Acho que a gente tem que contar com as prefeituras para a sinalização do caminho. O senhor deve conhecer o projeto da Estrada Real, que liga, né, de Minas ao Rio de Janeiro, e todo esse processo ele foi feito para colocar, né, os totens que identificam a estrada. Isso teve o envolvimento mesmo, né, das prefeituras, do governo do estado, para durante no trajeto você tem totens, né, que identificam que você está no caminho certo. Então, a gente precisa realmente envolver a prefeitura, as prefeituras, né, nesse sentido, verificar quais com o trajeto definido, quais são os municípios que vão estar envolvidos, que eu vi que vocês já fizeram, já tem essa lista, né? Eu vi aqui. Mas aí a gente fazer mesmo com eles essa parceria para a questão da sinalização. Enquanto isso não acontece, de que forma a gente pode ir sinalizando esse caminho? Porque uma coisa que fortalece muito para que o projeto seja aprovado, que a gente consiga, é fazer com que ele aconteça. Né? E se a gente tem uma frequência daquele caminho ali acontecendo, daquela trilha acontecendo, a gente começa a dizer assim, olha, isso é bom, eu já tenho esses dados aqui, desse tanto de pessoas, então a gente precisa realmente agora dessa oficialização. Então, fazer a coisa acontecer, mesmo antes de tê-la oficializado, de alguma forma ajuda para que a gente tenha dados concretos aí da importância disso. Então, a gente gerar quantas pessoas passaram, qual foi o gasto, né, que elas tiveram, ou seja, quanto é que elas deixaram, né, pensando financeiramente para aquele município, aquela região. Então, a gente ter essas informações ajuda bastante. Então, o caminho acontecendo. Mas aí a gente precisa pensar como é que a gente vai sinalizar a parte que ainda não está sinalizada, né, que o senhor falou, que já tem um trecho sinalizado, mas como que a gente pode fazer isso, independente, eu digo, dos municípios e enfim, das parcerias que a gente vai realmente precisar envolver. E aí, essa parte de treinamento é treinar mesmo o pessoal no que diz respeito a receber essas pessoas. Então, esse é um treinamento, né? O próprio preparo da organização desse espaço que eles vão receber. E aí, a gente tem que ter um dado que precisa ser muito certo, que por exemplo, naquele local ali, eu consigo hospedar ou consigo alimentar quantas pessoas por dia, né? Porque esse dado também é importante.
E a outra coisa, quem é que vai operar esse caminho? Ou seja, quem é que vai vender? É a própria associação que vai fazer a venda, né? Ou eu vou fazer parcerias também com agências de viagem para vender esse caminho, porque também é um pessoal que seria interessante, né? A partir do momento que eu tenho isso já estruturado, organizado, eu posso também fazer parceria com as agências de viagem, né? Para que elas vendam o pacote dessa peregrinação, por exemplo. Luciana, nós pensamos como outros caminhos. Por exemplo, o caminho de Compostela, tanto tem agências que fazem essa vende os pacotes ou para fazer o caminho do trecho, como o caminho da fé. Também tem outros caminhos pelo Brasil que tem vários. E tem agências ligadas ao caminho que vendem os pacotes. O caminho em si, a participação da associação é administrar o caminho, ver algum trecho que não tem sinalização, ou que a sinalização caiu, saiu ou tiraram, para ir renovando essa sinalização. Nós pensamos isso em termos de um aplicativo, tem até uma empresa chamada Trilhas, que tem um aplicativo que o próprio peregrino ele vai passando ali, se tiver internet, ele vai sinalizando que esse trecho está mas, sobretudo, a associação fornecerá o modo eletrônico ou em papel uma credencial a quem for fazer esse caminho. Essa credencial vai sendo carimbada ou checada a cada trecho que ele fizer. Então, a ideia é exatamente essa da gente fazer isso. Uhum. Como assim? Nós somos, às vezes, uma parte do grupo que é muito impetuoso. Eu gostaria que o caminho já tivesse todo finalizado, mas não é possível. Mas a gente deu a ideia aí a um dos diretores do caminho para uma sinalização, e ele que é o Allan Descartes, o Allan Kardec, que é o artista plástico, ele fez um dólmen, um totem para marcar o caminho, já com uma pegada e uma seta. E nós já marcamos. No Peito e na Raça nós comunicamos às prefeituras anteriormente que a gente precisa dar autorização, mas nenhuma respondeu. Aí nós, umas 3 semanas atrás, nós colocamos uns daqui até o distrito de Serra do José Francisco e Maetinga. E no sábado nós colocamos mais 90 quilômetros. Nós colocamos 20 totens na beira dos caminhos, na margem dos caminhos. E comunicando, hoje eu comuniquei com as prefeituras que nós colocamos isso. É uma coisa assim, não oficial, mas colocamos isso, por favor, eles conservem, porque isso é o início da sinalização da trilha, então nós temos cerca de se você pode aqui daqui para Bate-Pé, não tem, porque a prefeitura pode nos fornecer uma placa, com a marca do caminho. Eu acho que nesse projeto aí eu já coloquei, que é uma pegada, uma pegada com a logo da associação e uma figura estilizada de um peregrino. Eu não sei se está aí. Mas acho que é nas páginas finais aí, complemento. Então nós já fizemos alguma gestão nisso e, como disse, conversando. Agora a gente precisava de alguém que fosse assim, profissional, que tivesse essa visão do turismólogo, essa visão de organização mesmo disso aí, que pudesse nos orientar e pudesse elaborar um projeto, um orçamento. Isso custaria tanto, vocês poderiam fazer parcerias aí com... Você é da Senac, né?
E do Senado, poderia fazer uma parceria com o Sebrae, coisa e tal, para amenizar os custos, e a gente teria que correr atrás do restante do recurso. Mas o que a gente tem feito hoje é sem nenhum recurso. Esses dómenes aí que o Alan disponibilizou, ele está fazendo com recursos próprios, está fazendo uma doação. E cada um desses ele diz que custa por volta de R$100, mas ele, como toda a visão do artista, ele falou, não, eu vou fazendo aí, se conseguir ajuda, a gente toca para frente, mas ele vai fazendo devagarzinho. E ele já nos entregou 25 desses marcos, né? Que é Legal. bonito, É bonito, é diferente e é próprio, vai ser uma marca assim, diferente dos caminhos, que a Rede Trilha exige a pegada e algumas placas indicativas. Essas placas indicativas, que seria no início de cada trajeto, com ali a descrição do que tem naquele trajeto, de atrações turísticas, de algo que o caminhante, né, o ciclista pode apreciar. Isso aí é uma coisa mais elaborada, e a gente precisa desse georreferenciamento e desse levantamento dos potenciais que tem em torno do caminho, de hospedagem, de atração turística e tudo mais. A né? Rede Trilhas ela oferece tudo isso para a gente elaborar dentro da circunstância de cada caminho. Mas hoje nós estamos assim engateando, né? Ainda não levantamos. Embora como eu disse, esse grupo fez todo o caminho em 16 dias, poderia ter feito até em 15 dias. Mas eles tinham carro de apoio. Nós temos aí cerca de 2 ou 3 companheiros que vão fazer de bicicleta, vão sair agora. Porque a gente divulgou nas redes sociais essa caminhada. Já teve manifestação de pessoas de fora do estado perguntando: a gente pode fazer o caminho? E a gente fala: poder pode. A gente tem um mapa de todo o caminho, tem o trajeto de cidade a cidade. Mas você tem que ter um apoio, porque não tem assim ainda toda a infraestrutura que a gente visualiza ter para esse caminho. Mas já tem alguma coisa iniciada. Nós temos uma planilha de todo o trajeto. Se você chegar aqui e quer ir até José Gonçalves ou quer ir até Maritinga, tem toda a planilha. Você entra assim, em tal lugar, tem uma bifurcação, você entra à direita, à esquerda. Tem tudo isso, Tem tudo isso, mas né? precisa das marcações. Mas precisa das marcações porque eu estava falando. Ontem, no sábado de carro, 5 quilômetros a gente roda em 3 minutos, mais ou menos. Mas a pé é 1 hora e 20 de caminhada. Se a pessoa anda 4 quilômetros por hora, ele vai gastar 1 hora e 20, 1 hora e meia para fazer 5 quilômetros. 5 quilômetros. Então é muito. Se a pessoa errar o trajeto, ela fala, errar meia hora e voltar meia hora, já é um transtorno muito grande. E os caminhos, muito bem sinalizados, igual o caminho de Compostela. De vez em quando a gente está conversando aqui e a gente passa num cruzamento. Passa, distrai e passa, mas lá o pessoal já tem uma estrutura que qualquer um ali daquela localidade, quando nota que o peregrino está no caminho errado, ele fala: ô peregrino, não, volta aqui. Então tem tudo isso. No caminho da fé também é muito bem sinalizado. É difícil, né? Esse ainda é muito incipiente nessa hora, né? E a gente precisa disso. Nós pedimos até, no início, nós pedimos até orçamento do pessoal que cuida, assim, tem as empresas que dão consultoria nisso aí, mas os valores ficavam fora do nosso alcance, né? Assim, e a gente até mandou alguns projetos com esses orçamentos para ver se alguém se sensibilizava através de editais. O único que ficou assim balançado foi o Banco do Nordeste, mas o Banco do Nordeste
o resultado dele só sai no mês que vem, para a gente ver se eles nos ajudariam. Mas vocês se inscreveram no edital, né? Inscrevemos no edital, Banco Nordeste, Banco Brás e outros, né? Teve uns que a gente não conseguiu. Já teve o resultado, a gente não conseguiu, porque pro edital, você sabe disso, que a gente escreve 50 para ver vicejar um, né? É verdade. Ainda mais que a associação é nova. Ainda mais que a associação é nova, ela não tem um ano de prazo, tem todo aquele trâmite de ter um ano de prazo, ter experiência. Experiência a gente tem vivencial. A experiência de instituição, não. Sim, entendi. Eu anotei aqui, assim, eu estou anotando o que a gente está conversando aqui, que seria necessário, né? Uma das coisas que eu estou pensando aqui, que também seriam importantes, é uma conversa com o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado, né, para, de repente, ver também o que a Secretaria do Estado pode fazer, pode nos ajudar. Não sei se vocês já conversaram com eles alguma coisa. Eu tenho um contato lá com o Dival, que é a pessoa responsável pela regionalização do turismo no Estado, e aí, a partir dele, a gente, de repente, consegue, né, entender qual é o caminho lá dentro da Secretaria para nos ajudar a, de alguma forma, tornar esse caminho oficial, né, além do que vocês já estão fazendo, mas até para, vou até colocar aqui, digital, mas talvez de uma forma que facilite, né, que agilize, na verdade, o processo, né? Porque com a formalização, para poder solicitar essa questão da ajuda do recurso mesmo, né? Então, já vou colocar aqui para ver com ele como é que a gente pode... Nós já até fizemos um contato. E aí, eu vou conversar com o Tairone. A gente fez um contato via e-mail. A gente mandou assim, aleatoriamente, um e-mail lá para a secretaria. Ele disse que ia encaminhar para o setor que cuida dessa regionalização, né? Então, nós fizemos isso. E é uma ideia que nós tivemos aí, através de uma pessoa da União dos municípios, né? Da Bahia. União dos Prefeitos dos municípios da Bahia, é o PB. Que a gente tentasse, junto com as gestões municipais, conseguir uma audiência com o secretário ou com quem de direito lá. Mas se você tem essa via direta, fica mais fácil, né? Tudo que a gente sabe assim, que pode ajudar, a gente buscou o contato. Mas se tem uma pessoa mais direta que a gente pode conversar, mas se tem uma pessoa mais direta que a gente pode conversar, uma audiência, a gente e ir lá, mesmo ele marcar uma audiência, a gente ir lá, mostrar todas o caminho que nós estamos feito até agora, o caminho que nós sensacional. Feito até agora, isso que a gente está buscando, é a parceria mesmo, isso que a gente são as está buscando, ajudas a parceria necessárias. mesmo, são as ajudas necessárias. Pois é, e o Divaldo, ele é uma pessoa super aberta, assim, ele é bem disponível, assim, né, para conversar com a gente. Aí eu posso ver com ele, né, se ele tem uma disponibilidade para marcar uma reunião, né, para a gente conversar, entender de que forma a secretaria entra nesse processo, de que forma pode ajudar a agilizar, enfim. E aí vou conversar também com o Tairone, para a gente fazer aí esse levantamento do que a gente pode ajudar, de que forma a gente pode contribuir aí com vocês, né? Mas seria, a princípio, é necessário essas coisas que eu falei. Então, ter esse georreferenciamento do caminho é importante para que a gente possa também fazer um levantamento dessa estrutura, o que a gente consegue catalogar, o que a gente consegue de pessoas, né, para hospedagem, para alimentação, fazer esse levantamento também da questão do atrativo turístico, porque eu estou entendendo que, às vezes, a pessoa que vai entrar na cidade
para se hospedar, por exemplo, de repente ela tem ali também algo para ser visto, né, para ser trabalhado, pensando no objetivo do caminho. Então, fazer esse levantamento também vai ser necessário. A questão da parceria com os municípios, então a gente também é necessário fazer essa reunião, né, para sensibilizar esse pessoal das prefeituras, né, e ver com eles onde a prefeitura entra, no que ela, qual a parceria que a gente tem com elas, né, então também vai ser necessário isso, e claro, uma reunião depois, a partir do momento que a gente catalogar quem serão as pessoas que ficarão responsáveis, né, pelo apoio durante o caminho, a gente se reunir com ela para poder passar toda a informação e, claro, a gente pensar nesses treinamentos, né? O treinamento para o atendimento, o treinamento receptivo, o treinamento de o que ela precisa fazer. Por exemplo, se ela vai hospedar na casa dela, mas como a casa dela tem que estar organizada, que tipo de trabalho, de organização mesmo, até, como o senhor falou, vai carimbar, né, a credencial da pessoa, mas o tipo de registro que ela vai fazer, como é que todo esse atendimento aí que está ligado à hospedagem mesmo, principalmente, né, e a questão da alimentação, como receber essas pessoas, enfim, aí todo esse treinamento que está voltado aí para o receptivo. Mas aí eu vou conversar com o Tairone, porque assim, tem algumas questões aqui que aí eu tenho que trocar uma ideia com ele para a gente pensar qual o processo, qual o melhor processo para a gente fazer. Né? Mas de toda forma, já vou ver se eu converso com ele no máximo até amanhã. E já vou também tentando fazer o contato com o Divaldo, porque algumas coisas a gente vai trabalhando aí paralelo, né? E é bom porque a gente não tem nenhuma instituição. Ligada a esse caminho. Então é bom a universidade, vocês do Senac. A gente até conversou com o gerente do Sebrae aqui, mas ele não deu nenhum retorno, até para voltar lá para conversar também o que pode colaborar. Nós já encaminhamos, conversamos isso com o gestor do caminho do Sudoeste, né, que é a zona turística aqui da região. Ele nos pediu o projeto, nós mandamos, ele ficou de estudar e disse mas também não nos deu retorno. Tem uns 2 meses. Eu cobrei através do Zap para ele, que se tinha alguma coisa, ele falou que ainda não. Mas a gente está caminhando. Não estamos assim, só com a ideia na cabeça. Se você pensar que isso há um ano atrás, um ano e meio atrás era apenas um sonho, tem alguma coisa já de concreto, então é algo que está caminhando, né? Está caminhando, tem uma instituição, de concreto, então é algo que a associação está caminhando, por detrás disso, que a gente está regimentando, né? Que é a associação por detrás. Eu não sei se a Gislene tem alguma coisa a falar, que ela só está aí ouvindo. Você tem alguma coisa? A Gislene tem alguma coisa a falar, que ela só está aí ouvindo. Você tem alguma coisa, Gislene? Quase encerrando, você quer falar alguma coisa, Gislene? Encerrando, você quer falar alguma coisa, Gislene? Não, você disse tudo. Você já falou tudo que é importante nesse momento. Não tem problema. Mas, então, senhor Antônio, a gente fica combinado dessa forma. Então, eu vou conversar com o Tairone para a gente fazer aqui um levantamento do que a gente pode fazer, né, oferecer, enfim, qual seria a nossa parte, vamos dizer assim. Já vejo com o Divaldo a possibilidade de uma reunião para conversar, para trocar uma ideia, para que ele possa nos orientar nesse sentido de que maneira a Secretaria de Estado, no caso do turismo, ela pode intervir aí para oficializar o caminho, né, com mais agilidade, até porque, uma vez oficializado, conseguir recurso é melhor,
é mais fácil, né? E aí depois também, depois de tudo formatado, porque assim, no caso do Senac, né, para tentar alguma parceria, o Senac, ele só cuida dessa parte mais de capacitação. Então, capacitar as pessoas, é mais nessa parte. Mas aí isso tudo já precisa estar pronto. Ou seja, tem que estar com tudo pronto para que a gente possa, então, ver de que forma o Senac entra nesse processo. Mas, independente disso, eu também vou me colocar à disposição, e aí eu vou conversar com o Tairone, né, que é essa parte também. Se a gente chegar mais à frente, precisar fazer um treinamento anterior, já para preparar as pessoas para começar a trabalhar no caminho, a gente trabalha, faz isso também. Mas aí eu vou conversar com ele, e assim que eu tiver uma resposta, tanto dele quanto, né, do Divaldo, eu vou informando o senhor. Tá bom. E a gente vai conversar. A gente lhe agradece Pelo seu pelo empenho, pelo teu interesse, e esperamos que logo esse caminho se torne uma realidade, seja um vetor de empreendedorismo, de turismo aqui para todo o seu trajeto. Né? Nós acreditamos muito nisso, porque já vivemos isso e já e já vivenciamos vivenciamos isso em outros caminhos. Você tem uma ideia, O caminho lá de Aparecida, de Aparecida, que é o caminho da 20 fé, mil 20 mil pessoas todo ano lá trilhando estão trilhando esse E caminho. 20 mil E 20 mil pessoas pessoas nessa frequentando. Nessa cidade que o Léo mora, que tem uma firma de consultoria lá, ele ele lá lá no início do caminho tinha uma Hoje posada. tem Hoje tem 22 22 posadas. Porque além do caminho da fé, eles elaboraram lá a trilha dos Inconfidentes, que tem 5 caminhos que passam por essa cidade. É uma cidade que tem 7 mil habitantes, com 22 posadas. Então, muitos lugares que a gente não vê nada no caminho, mas que a gente já andou, que a gente já andou daqui até Serra dos Emostos, que são 75 75 quilômetros, nós já andamos a pé nesse para caminho. conhecer mesmo, Para conhecer mesmo, além de carro a E a pé. gente olha assim E a gente olha assim e fala, aqui daqui uns uns 2, 3 anos tem 2, 3 posadas. Porque a gente sabe que quando quando divulgado, quando isso colocado nos sites de divulgação de caminhos e trilhas, não só no Brasil, mas no mundo, muita gente vai se interessar porque tem um chamamento, um nome, né? Bom Jesus da Bom Jesus da Lapa tem um chamamento para esse Sim. lado. Não só Isso existe, né? Já tem as romarias também, o que fortalece, né? Então a pessoa vai ter uma outra forma de participar da romaria. Começa a gerar outros interesses, né? Nós essa semana, quando estivemos em Guajeru, eu não sei se é do conhecimento da região, mas Guajeru é aqui perto de Conquista. E a gente conversou lá com Dona Santinha. E a gente falando com ela, ela falou assim, vai renovar as romarias, isso tinha muito antigamente. A gente pretende, não só as romarias, mas outros modais aí de percorrer esse caminho. E Dona Santina tem uma peculiaridade. Ela é uma senhora que nasceu em Guajeru, nunca saiu de Guajeru, e ela fez da casa dela um presépio e um jardim. Ela ornamenta a casa dela, que é uma atração. Ela é uma artista plástica, ela fez da casa dela isso tudo. É uma atração lá da cidade. E que pouco se conhece, que eu procurei na internet aqui, Casa de Dona Santinha, Museu Dona Santinha, alguma coisa assim, não tem. Mas isso o caminho vai divulgar. Sim. Vai divulgar. São essas coisas que aí a gente precisa, vai precisar levantar. Então tem que verificar, inclusive, assim, quem vai fazer isso? A própria associação, porque uma das coisas assim que são mais custosas, eu diria, nesse tipo de projeto, senhor Antônio, é exatamente esse levantamento, que a gente chama de inventário, né? Que é o inventário dessa rota. Então, essa geralmente é uma parte, que eu diria assim, é uma parte cara, quando você pensa nesse projeto,
porque você tem que verificar tem uma equipe para fazer isso, né? Essa equipe vai ter que ficar viajando para fazer esse levantamento, como é que ela vai viajar e tal. Então, essa é uma parte que seria interessante vocês pensarem. Quem vai fazer? A própria associação consegue fazer esse levantamento? Porque se vocês mesmos conseguirem, já é eu diria assim, um custo que vai reduzir bastante. A gente pode até fazer preliminarmente. Por exemplo, eu estou falando da Santinha, mas agora mesmo que nós fomos há 15 dias atrás em Serra do José Francisco, nós começamos a levantar que Serra do José Francisco é uma comunidade quilombola, mas não é reconhecida como tal. E aí a gente conversando lá com os moradores, lá com a líder comunitária, nós já conseguimos um link com o Flávio Passos, que é um professor aqui de Conquista, que é ligado à igualdade racial, e ele falou que há uns 15 anos atrás começou a fazer estudo, mas isso ficou morno. Mas agora a gente já está ativando. Tem uma lá na Serra, tem uma reserva natural. A gente quer ver se essa reserva natural ela não é reconhecida, mas pode ser reconhecida. Então, tem feito, mas a gente tem buscado também orientação profissional. Nós temos duas empresas que nós contactamos, que é a empresa que presta assessoria a trilhas, uma do Rio de Janeiro, a outra é mais longe, é do Rio Grande do Sul. Eles fazem esse trabalho, mas uma me mandou um orçamento de 200 mil. Outra me mandou um orçamento, mas a gente ficou até assim. Mas ele disse que ele tem uma outra metodologia que é 70, 80 mil para fazer esse levantamento, né? A gente tem feito isso, mas a gente empaca, às vezes, nos recursos que nós não temos, aí teria que ter uma parceria através desses editais para a gente conseguir esse dinheiro. Mas já tendo assim um apoio de instituições como vocês, como a UERB e outras, a gente já referencia isso no projeto, né? Naquela solicitação, naquela inscrição, naquele edital, fica fácil. Eu, de antemão, lhe agradeço em nome da Associação dos Amigos do Caminho do todo o seu interesse. Estamos aqui à disposição. De vez em quando já tenho seu contato, de vez em quando eu entro em contato com você para ver como é que está o progresso. Eu vou te dando um retorno. Muito obrigado. Com certeza. Um bom dia para você. Eu que agradeço, senhor Antônio. Obrigada a vocês aí. Nós vamos colocar. Vai não. Isso eu tenho toda fé. O projeto já é uma realidade. Ele precisa de desenvolvimento. Entendeu? Desse olhar profissional. O nosso olhar é um olhar de entusiasmo, um olhar amador. A gente precisa daquele olhar racional do profissional que fala, não, isso tem que caminhar assim. Isso vai caminhar assim, o certo é assim. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Gilene. Nada, eu que agradeço. E a gente vai se falando. Se a gravação ficar boa aqui, que eu sou amador nisso, mas se a gravação ficar boa, eu mando uma cópia. Tá bom, obrigado. Tá bom. Tchau. Nada de nada. Tchau, bom dia para vocês. Bom dia, Gilene. Bom dia, Gilene. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Nada.